No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que nós venhamos preparar o jantar da Páscoa? Daí Jesus disse: Vão em certa cidade e procure um homem, e diga ao homem que minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram do jeito que Jesus mandou e prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a noite, Jesus e os discípulos sentaram para comer. E no meio daquela refeição, Jesus disse: Um de vocês vai me trair. Daí um olhou para o outro e disse assim: O senhor não acha que sou eu que vou lhe trair, né? Daí Jesus olhou para ele e fez: Quem vai me trair é aquele que está molhando o pão no prato junto comigo. Entendam que as Escrituras Sagradas diz que o Filho do Homem vai morrer. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Daí Judas foi e perguntou a Jesus: Jesus, você não acha que sou eu que vou te trair, né? Daí Jesus olha para ele e faz: É você que está dizendo mesmo isso? Eles continuavam comendo. E Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Daí ele disse para os discípulos: Peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, ele pegou o cálice e saiu passando de um por um para os seus discípulos. E ele mais uma vez dá graças a Deus pelaquele cálice. Daí Jesus disse: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. É o sangue que sela o acordo entre Deus e os homens. Eu afirmo: nunca mais eu beberei desse vinho, mas beberei com vocês um vinho novo do reino do meu Pai. Enfim, eles cantaram o hino e foram todos para o Monte das Oliveiras. Daí Jesus disse: Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, porque as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e todo o rebanho se espalhará. Mas quando eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Daí Pedro fala para Jesus: mesmo que todos te abandonem, Jesus, eu não vou te abandonar. Daí Jesus responde a Pedro: hoje, à noite, antes que o galo cante, você me negará. Pois é, você me negará 3 vezes. E ainda, Pedro, você vai dizer que não me conhece. Daí Pedro olha para Jesus e faz: mesmo que tentem tirar minha vida, eu não vou falar isso. Eu não vou dizer que não te conheço, Senhor. Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani. Daí ele aproveitou e levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Jesus estava sentindo muita aflição, muita tristeza dentro do coração. Daí ele deixou os discípulos lá no cantinho e aproveitou e foi orar, falar com o pai dele. Daí ele disse: meu pai, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice. Quando ele acabou de orar, ele voltou e viu que os discípulos estavam dormindo. E antes de Jesus ir orar, falar com o Pai, ele pediu aos discípulos para que eles vigiassem enquanto ele iria orar. Mas ele encontrou os discípulos dormindo. E o que aconteceu? Ele disse: vocês não poderiam
vigiar nem um minuto para mim? Jesus disse: vigiem e orem, para que não entrem em tentação, para que vocês não sejam tentados. O espírito está pronto para resistir à tentação, mas o corpo de vocês é fraco. Daí Jesus volta a orar e falar com o Pai: meu Pai, se esse cálice de sofrimento eu não posso ser afastado sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus saiu de perto deles e voltou a orar. Jesus volta para ver os discípulos e diz: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue aos pecadores. Levantem-se, levantem-se, vamos embora. Vejam, aí vem um homem que está me traindo. Jesus estava falando quando Judas chegou. Vinham com ele muitos com espada e cacetes, mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus também. O traidor combinaram com ele algo. E esse traidor disse assim: quem eu beijar, vocês podem prender, que é ele. Daí Judas apareceu junto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E sabe o que Judas fez? O beijou. Jesus disse: amigo, o que você vai fazer? Vá e faça logo. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um que estava ali com Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha do empregado, do presidente dos sacerdotes. Daí Jesus disse algo: guarde a sua espada, porque quem usa a espada será morto pela espada. Por acaso você pensa que se eu não pedisse ajuda a meu pai, ele não mandaria logo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como se cumpriria as escrituras como elas dizem que devem acontecer? Jesus olha para aquele pessoal, aquelas pessoas todas. Vocês vieram com espada me bater como se eu fosse um bandido? Eu estava esses dias todos ensinando lá no templo e vocês nenhum me prenderam. Mas tudo isso que está acontecendo é para se cumprir o que os profetas falaram através das escrituras sagradas. E neste momento, todos os discípulos abandonaram Jesus. E você também abandonaria Jesus? Nesse momento tão difícil que ele estava passando e enfrentando? Pedro nega Jesus também. Depois Jesus é levado a Pilatos. Depois Judas também é morto. Jesus vai sendo condenado. Os soldados também começam a zombar de Jesus. E por fim chega a crucificação. Jesus é morto. Houve o enterro de Jesus. Colocaram o corpo de Jesus num túmulo e mandaram fechar. E deixaram guardas vigiando o túmulo. Maria Madalena e a outra Maria foi visitar o túmulo de Jesus. E tudo tremeu. O anjo do Senhor removeu a pedra. Para finalizar, Jesus ressuscitou. Ninguém encontrava mais o corpo de Jesus porque ele já tinha ressuscitado.